Muito difícil trazer o Luiz Henrique e não falar sobre o sentido da vida. Então, nós vamos falar sobre o sentido da vida e vamos trazer também, aproximar esse assunto da questão da política, porque parece que são universos muito distintos, mas na verdade eles estão muito interligados. E antes de falar propriamente da questão da política, eu penso que vale a pena, ô Luiz, a gente contextualizar com o seu consultório, porque eu imagino que dentro do consultório ali seja assim uma metonímia do resto, né? A gente tem ali uma parte pelo todo que conte para nós qual é a atmosfera de sentido mesmo das pessoas, de sentido de pertencimento, como que existencialmente as pessoas estão. A impressão que eu tenho é que hoje eu vejo muitos olhares assim vidrados na rua, sabe? As pessoas ligadas ali no celular, meio que não é nem que elas estão em busca de sentido e não acham. Isso nem é uma questão que passa na cabeça, né? Qual é o sentido da minha vida? Para onde eu tô indo? Aquelas perguntas basilares do ser humano: quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? Sabe? Como se isso nem passasse, as pessoas só existissem. Eu tô errada de pensar assim? Tô sendo muito fatalista? Como é que você vê isso no seu consultório? Eu acho que, infelizmente, esse é um ponto claro e você trouxe uma realidade do nosso tempo, né? Tem um evento da vida de Frankl, então vamos falar de Frankl, né? Eu não consigo falar de qualquer tema que seja relacionado à psicologia sem citar o Viktor Frankl. Tem um evento da vida de Frankl muito interessante, em que numa vinda dele ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro, ele está conversando com um repórter e o repórter pergunta a ele, né? Olha, mas isso tudo que você nos apresenta sobre o sentido da vida, sobre frustração existencial, vazio existencial, como isso tudo pode ser visto na prática? Isso realmente acontece? Isso você percebe no consultório? Nós conseguimos perceber também nas ruas? E Viktor Frankl, que é um homem assim genial e consegue se utilizar com muita facilidade de metáforas e de analogias, né? Ele vira ao repórter e diz o seguinte: olha, tá vendo essa juventude aqui na praia? Sorridente, estão todos felizes, bebendo, correndo, jogando bola. A verdade é que a alegria deles parece ser tão artificial quanto o bronzeado. Uma contrariedade, uma frustração, a morte de um ente querido, e eles caem num vazio existencial. Nós nunca tivemos tantos meios, nós nunca tivemos tanto com o que viver, e nunca tivemos uma experiência tão grande de não saber o porquê vivemos, o porquê, o para quê, o diante de quem. E o fato de nós não termos claro qual o sentido da nossa vida, o que de fato nós fazemos aqui, o fato de temas como vocação e afins serem muitas vezes temas excluídos do nosso debate, das nossas reflexões, faz com que de fato nós estejamos muito susceptíveis a praticamente tudo, né? Então a nossa alegria parece ser tão artificial quanto um bronzeado de verão que não dura mais do que alguns dias. Infelizmente isso se vê não só na praia, se vê não só no Rio, se vê aqui em São Paulo, se vê nos consultórios. Números alarmantes de ansiedade, de suicídio, de depressão, que infelizmente crescem. A demanda tem crescido e muito. Aqueles que trabalham com psicoterapia veem isso diariamente. É porque, de fato, nós estamos diante de uma geração que é uma geração frágil, uma geração que facilmente cai nesse vazio existencial, tal como nos apresentou Viktor Frankl. Então, esse é um pouco do panorama, né? Esse parece ser o momento que nós vivemos, e a temperatura é um pouco essa, infelizmente, né? Enfim, então eu acho que a tua colocação não é nada pessimista, ela no fim das contas realista. Realista. E é interessante porque você está mencionando essa juventude, né? O modus operandi, parece que a gente está sempre vivendo atrás de apagar incêndios, né? E eu acho que, olhando para o lado da política, né? O político parece ser aquela pessoa que precisa resolver tudo para ontem. Até porque o mandato é curto e ele provavelmente está visando já uma reeleição. Como é que funciona isso? Exatamente. Né? Como é que se dá isso dentro do universo político? Se de fato existe essa impressão mesmo, né? Ou se é uma impressão da população mesmo, né? Que está ali cobrando do político. E o quanto que isso também não gera uma certa ansiedade, um controle ali social, um medo também por parte dessa população. Lembrando que o Henrique já foi deputado, né? Estou falando porque nós não dissemos na apresentação, mas ele conhece a realidade de perto.
Mas sabe, isso que o Luiz Henrique estava comentando, que você pontuou, acho que se manifesta na política de uma determinada forma, né? Essa falta um pouco de sentido, esse olhar vidrado que a Lara falou, às vezes até o silenciamento da própria pergunta, né? Uhum. Achei bonito do que você falou. Às vezes você tem uma pessoa que vive a pergunta pelo sentido de maneira bastante dramática, luta por encontrá-lo de alguma maneira, mas vive aquilo intensamente, de forma dramática, mas não encontrou ainda. E tem uma doença, se eu posso falar assim, que pior ainda, que é silenciar essa própria pergunta, esse próprio dinamismo interno em busca de sentido. Isso tem consequências na política que eu acho que são duas consequências meio opostas. De um lado, você tem esse mal-estar meio generalizado da falta da busca de sentido, né? Você tem o extravasamento disso na política de uma maneira pela indiferença. Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição, para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. Seja por uma certa sensação e que é um pouco, vamos combinar, corroborada pelos fatos, a política não está nos dando motivos de muita esperança, é verdade, mas tem isso pode ser canalizado com um certo sentimento de indiferença, isso daqui não adianta se dedicar, não me diz, no fundo, a dimensão política da existência humana, não me diz muito respeito, e muita gente envereda pelo caminho da apatia e da indiferença com relação à política. E tem uma outra manifestação dessa perda de sentido que é totalmente oposta, mas acho que tem uma mesma raiz, que o Ortega falava isso, imagina, há quase 100 anos, né? O Rebelião das Massas de 1930. Quase 100 anos ele falava e criticava o politicismo integral, ou seja, a absorção de todas as dimensões humanas pela política. Então tudo vira política, tá certo? O relacionamento familiar vira política, a arte vira política, a religião vira política, porque a política ela tem um pouco essa capacidade de despertar uma intensidade tal de paixão a ponto de absorver todas as outras dimensões da vida. Então, para quem está com a vida um pouco desestruturada, sem eixo, sem uma busca clara, em um tensionamento rumo ao sentido, é uma presa fácil desses fenômenos um pouco totalitários e que politizam a vida como um todo, né? E então você vê... Massificam a galera. Massificam a galera e, do ponto de vista individual, acabam fazendo com que todas as dimensões da vida humana sejam um pouco concatenadas e absorvidas a partir da sua posição política. Então, é aquela pessoa que... ela tem um posicionamento político, vou dar um exemplo aqui claro, né? Estamos em casa. O cara vira de direita e se converte para a religião cristã também. Só que e faz jiu-jitsu. E faz jiu-jitsu também. Exato, você pegou o fenômeno. Mas você vê que a dimensão fundamental que dá sentido a todas as outras é a posição política dele. É quase que como o jiu-jitsu, a religião e outras coisas gravitassem em torno do posicionamento político dele, que é o essencial na formação da própria identidade. Então, acho que tem esses dois fenômenos que são muito evidentes hoje e que os dois são formas opostas, mas igualmente equivocadas de se relacionar com a política e vem muito na minha raiz, não sei se eu estou... enfim, exagerando isso, mas eu vejo uma raiz comum nessa desestruturação de uma busca de sentido genuíno na vida, né? Você quer complementar, Lu? Não, essa fala do Henrico é impecável.
E, por exemplo, a nível psicológico, fazendo uma leitura antropológica, nós podemos falar de um mal-estar, e você citou, né, esse mal-estar a nível social que nós experimentamos e que ano a ano fica mais claro, como sendo, no fim das contas, uma manifestação de algo anterior, né? O problema da política não é próprio da política, ele é anterior à política, é um problema pessoal, é um problema antropológico, né? Viktor Frankl, quando vai falar das manifestações do vazio existencial, tão presentes na nossa sociedade, ele vai falar que nós podemos enxergar os sintomas do vazio existencial tanto a nível individual quanto a nível social. A nível individual, a manifestação dessa frustração existencial, desse vazio existencial, se dá, segundo ele, nos fenômenos da agressividade, da adicção e depressão. E dentro da depressão ele coloca também... Adicção. Adicção. Os vícios, né? Exato. E suicídio, né? Tem até aquele caso interessante em que ele está indo dar uma palestra nos Estados Unidos. Ele é um psiquiatra austríaco, né? Foi por mais de 90 vezes aos Estados Unidos, fazer conferências, palestras. Numa das vezes ele vai fazer a apresentação de um tema que tem por título Será que estará louca a nossa geração? E por conta do mau tempo, ele não pode fazer um trecho longo que faria dentro dos Estados Unidos de avião, precisa pegar um táxi e vai conversando com o taxista pelo caminho. E o taxista pergunta a ele, né, o que ele está indo fazer na universidade, qual é o tema da palestra, assim por diante, né? Ele explica. E o taxista, curioso, quer saber qual que é a visão de Frankl sobre o tema, né, estará louca a nossa geração. E Frankl diz, olha, eu não sei muito bem o que lhe dizer, você é um cidadão americano, eu venho de fora, o que você diria dessa geração? Né? E o taxista diz, é óbvio, doutor, que está louca a nossa geração. Afinal de contas, os nossos jovens, eles se drogam, eles matam uns aos outros e, por fim, tiram a sua própria vida, se matam, né? E ele fala, pois bem, é exatamente isso que eu vou falar, né? Sobre as drogas, sobre a violência, a agressividade e sobre depressão e suicídio, né? Isso são sintomas do vazio existencial que nós vemos a nível individual. Mas Frankl também vai falar que a nível social nós podemos encontrar algumas atitudes que são as atitudes provisória, a atitude fatalista, a atitude fanática e a atitude coletivista. Para ele, esses são pontos que evidenciam que, de fato, algo não vai bem a nível pessoal. E ele explica cada uma delas. E o Henrico, inclusive, tocou de forma muito profunda em duas, né? Ele fala, por exemplo, diante de uma vivência a nível social, uma pessoa que não está bem com ela própria, ela pode primeiro adotar uma atitude que ele vai chamar de uma atitude provisória. Essa atitude provisória, Frankl, ele vai perceber principalmente no período entre guerras, né? Ele vive esse período entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, pega também as consequências da Segunda Guerra. Ele fala, era muito natural, principalmente entre os jovens, que existisse para com a política e para com a sociedade em geral um pensamento e uma atitude provisória do tipo, olha, está tudo perdido, nós vivemos um momento de profunda desorientação, não temos mais referência, não sabemos quem somos, a qualquer momento pode vir uma bomba atômica, ele fala da fobia da bomba atômica, né? E botar fim a tudo. Para que agir de forma responsável, para que levar a sério a vida, para que se comprometer na dimensão política, vai tudo acabar, vai tudo passar. Né? A atitude provisória seria algo como bebamos e comamos, pois amanhã morreremos, né? Como diziam os romanos. Uma segunda atitude seria a atitude fatalista, né? De alguém que fala, olha, está tudo já decidido, nós somos só uma espécie de joguetes, de peões num tabuleiro de batalha, enfim, quer façamos algo, quer não façamos nada, a situação é exatamente essa. Então, assim, politicamente falando, nós somos tão pequenos, tão insignificantes, outros decidirão por nós. Para que arregaçar as mangas? Para que dar uma contribuição? Para que, enfim, trazer algo para o debate público? Então, uma atitude fatalista. Mas as últimas duas atitudes, e o Henrico tocava nelas, são as atitudes fanáticas e as atitudes coletivistas, que aqui começa a existir de fato um perigo, né? Porque no coletivismo a pessoa se deixa absorver pela massa. Para tanto, Frankl explica o seguinte nessas duas atitudes.
Nós, diferentemente dos animais, não contamos com os instintos que nos dizem o que nós devemos fazer. Nós não temos essa marca do instinto tal como no animal. E diferentemente de outras gerações, nós não temos instituições e uma tradição tão forte que nos diga o que nós deveríamos fazer. E aí Frankl conclui, né? Não sabendo o que deve nem o que deveria, o homem de hoje também já não sabe o que quer. E ao não saber o que quer, ou ele faz o que todos fazem, que é o processo de massificação, atitude coletivista, ou ele vai fazer algo que alguém está lhe impondo, que é a atitude fanática. No coletivismo, a pessoa se deixa levar pela massa. O pensamento dela é o pensamento do coletivo. Ela não sabe o porquê está lá, não sabe o porquê vai para aquele lado, porquê levanta aquelas bandeiras, mas é uma espécie de Maria vai com as outras, né? É uma tribo. Exato, exatamente. E o fanático é aquele que vai eleger uma espécie de guru, de líder, algum tirano, alguém que possa dizer a ele o que ele tem que fazer. E isso não passa pela consciência dele, ele não se pergunta se de fato aquilo é ético, é honesto, é o melhor que pode ser feito, ele simplesmente segue e faz deste líder um guru, né? Esse seria o fanático. Então isso nós percebemos e muito na nossa sociedade hoje, nessas 4 atitudes que no fim das contas é uma espécie de manifestação de um vazio existencial. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.